Pessoal, obrigado vocês estarem aqui. Esse treinamento, eu sou um super entusiasta, né? O pessoal que me conhece sabe que eu tento doutrinar todo mundo a entrar para o mundo da modelagem financeira. E ter uma turma tão cheia, assim, com tanta gente interessada, me deixa até mais animado. Alguma coisa aconteceu aqui por perto, passou uma ambulância muito rápido, não sei se vocês conseguiram escutar, mas enfim. Para quem não me conhece, sou o Luiz, estou aqui trabalhando com modelagem financeira já tem 13 anos. Comecei trabalhando com modelos voltados para novos negócios, então estudava ali projetos de infraestrutura para novos negócios. Com o tempo, fui trabalhar com a parte do sell-side, também em projetos de infraestrutura. Então, um dos ativos, que é um ativo que todo mundo conhece, que eu apoiei a venda enquanto eu estava no meu primeiro emprego, foi o Aeroporto Galeão, e depois disso eu saí e fundei a Crescento. 2017 para cá vem a história da Crescento, né? E aí, quando a gente fala da Crescento, a gente se divide basicamente em três grandes áreas, tá? Tem a Crescento focada em negócios, então eu comentei aqui na CS que a gente trabalha lá com o time tanto da CS Infra quanto da CS Transportes. A gente trabalha com eles lá, ajudando na modelagem de projetos. Tem um novo negócio, a gente vai lá e apoia. Tem que fazer planejamento, a gente apoia o planejamento financeiro dos ativos deles. Lá de infra, a gente apoia também. Tem o pessoal da Gran aqui também, então a gente está lá na Gran apoiando na modelagem também lá. Então, tem bastante coisa que a gente faz aqui nessa área de negócio. Quando a gente olha para pessoas, a gente tem um time dedicado aqui a fazer planejamento e investimento de pessoa física. Então, a gente também trabalha com isso. A gente é parceiro, é regulado pela CVM, parceiro XP, parceiro BTG. Então, a gente tem ali um braço aqui forte já também, voltado para pessoas. E o que nos traz todos até aqui é a Crescente Educação, que é essa vontade que eu tenho, que vem comigo desde antes de entrar na faculdade, que é de transmitir um pouco do conhecimento que eu tenho. E aí, breve resumo. Eu comecei a dar aula particular, eu estava com 17 anos, decidi fazer física, fiz física por 2 anos e meio, larguei física porque eu fui dar aula num colégio público e vi que, caramba, é muito difícil. Resolvi ir para engenharia. Fui para engenharia e durante esse período todo, né, eu dando aula particular, dando muita aula particular, saí, fui trabalhar no mercado, e nesse período entre a venda do Galeão, que foi meu marco de saída, tá? E o momento que eu decidi que eu ia sair, se passaram 6, 7 meses. Então, eu decidi que eu ia sair em dezembro de 2016 e eu saí em julho de 2017. Eu percebia que as pessoas com quem eu trabalhava, todas elas sabiam operar modelo muito bem, todas elas. Entravam, pô, tem que alterar essa premissa, né? Lá conseguia mexer muito bem. Mas nenhuma delas conseguia construir um modelo do zero. Então, lá em 2017, eu falei, cara, eu estou saindo e eu queria deixar alguma coisa aqui. E eu desenvolvi o embrião desse treinamento que vocês vão participar aqui. Começou lá em 2017 esse embrião que eu fiz um curso para capacitar os meus colegas de trabalho. E dali veio a ideia desse treinamento original. Ele foi amadurecendo com o tempo. Eu cheguei a fazer esse treinamento em 2 dias. Foi insano, foi uma loucura. Tipo, não deu certo. Era tipo 10 horas num dia, 10 horas no outro. No final, ninguém aprendeu nada e eu saí morto. Ah, e aí depois, quando veio a pandemia, a gente viu que a demanda estava aumentando muito. A demanda estava aumentando muito e a gente falou, vamos dar uma aperfeiçoada nele, vamos trazer um pouco mais de dinamismo para ele. E esse curso, e aí quando eu criei ele na Crescento, o objetivo era eu dar esse treinamento para quem entrava na Crescento. Eu contratava um novo colaborador, eu dava esse treinamento para ele. E aí depois da pandemia que a gente abriu para o mercado, para os nossos clientes aqui na área de negócios.
geralmente eles mandam os analistas deles para cá. Então, acrescenta um pouco disso, ela atende empresa, atende pessoa, e tem essa parte de treinamento com o treinamento de modelagem financeira sendo o carro-chefe, assim, tá? E, deixa eu passar aqui. E aí, só para também, de novo, tá? Muita gente pensa, pô, da onde veio o nome Crescento? E aí, tá muito alinhado aí com esse discurso que eu fiz aqui agora de educação. O nome Crescento, ele vem da ideia de crescer e acrescentar, sabe? Eu tenho na minha vida um objetivo, assim, pô, a gente está falando aqui agora, tem 22, nós temos uma sala com 4, 5 ali, então somos aqui, sei lá, 26, 27 pessoas. Eu tenho um objetivo que é, pô, vocês estão aqui, são 27 pessoas aqui comigo, empenhando energia junto comigo, cruzando meu caminho. Eu quero que vocês saiam, depois dessa jornada toda com alguma coisa de bom, sabe? Chega lá na frente assim, aquele treinamento que eu fiz da Crescento, ele de fato acrescentou na minha vida. Isso ou aquilo, que vocês consigam tirar coisas boas disso, tá? Ah, deixa eu aqui no nome. Então, essa é a razão da Crescenta existir, e a gente vem fazendo isso aí nos últimos 8 anos. Aqui está até. Hoje somos 45 pessoas no time, 44 pessoas no time, tá? E nesses 8 anos, a gente rodou o Brasil inteiro já. Já atendemos. Falta pouquinho, poucos lugares aqui para a gente preencher no mapa. Eu podia até fazer um quiz aqui para ver o quão bom em geografia vocês são, para saber que estado que falta e tal, mas eu não vou fazer isso com vocês, que é sacanagem. E outro comentário, além de eu falar que eu gosto de educar, eu gosto de educação e tal, eu gosto de fazer piada ruim também, então também tem um pouco de solidariedade comigo. Quando eu fizer a piada, pode dar um risinho assim, tipo, só para engraçadinho e tal, só para eu ficar feliz. Então, o mapa todo aqui já coloriu muita coisa, e a gente está aqui, ó, localizado em Juiz de Fora. A Crescento está localizada, é mal de professor. Mas eu acho que eu consigo superar, que as minhas são bem ruins mesmo, assim, tipo, que tem aquele professor que faz piada ruim, mas a minha geralmente é bem ruim. Mas aqui esse mapa aqui mostra da onde que a gente vem. A gente vem lá de Juiz de Fora, Crescento está lá em Juiz de Fora, tem uma sede lá no centro da cidade, uma casa bonitinha aqui, ó, essa parede aqui, esse letreiro que você vê aqui é o letreiro da parede da casa que a gente tem lá, que é a nossa sede. Eu falo que a gente tem lá porque eu não estou em Juiz de Fora. Tem 5 anos que eu moro no Canadá. Então, eu faço essa, esse trabalho de forma remota, e a pandemia também, além de ter ajudado a gente a desenvolver esse treinamento, ajudou também o meu plano de morar fora. Então, já estou aqui tem 5 anos, com um neném recém-nascido. Então, se eventualmente eu falar de pessoal, desculpa, eu vou ter que sair rapidão. O Chico está completando 7 meses daqui a 2 dias. Então, completa 7 meses daqui a 2 dias. E aí eu e minha esposa aqui tomando conta, né? Então, ah, eventualmente pode acontecer alguma coisa e eu, caraca, pessoal, desculpa, vou ter que dar uma saidinha super rápida, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Ele tá bem, a gente tá bem, vai dar tudo certo. E eu falei por onde a gente passou e o que que a gente fez em cada um desses lugares, né? Cara, tudo que você imaginou, tudo, tudo. Então, educação, já atendemos. Saneamento básico, atendemos. Mobilidade urbana, empresa de tecnologia, de transporte, de logística, de varejo, aeroporto, energia, alimentação, óleo e gás. Então, assim, o setor é o mais diverso possível. E a origem da Crescenta, apesar de eu ter vindo de uma empresa de infraestrutura, quando eu comecei lá atrás, eu pensava assim, eu não quero me limitar a um setor, porque eu me achava muito jovem na época, eu ainda sou jovem, mas eu era muito jovem na época e falava assim, cara, eu quero conhecer muito, eu quero experienciar diferentes setores, diferentes negócios para adquirir repertório. Então, isso eu pensava para mim, e quando a Crescento foi trazendo novos membros, novos integrantes, eu pensava isso para eles também. Eu falava, cara, cada um de vocês são muito jovens para a gente falar, vamos focar só em educação. Pô, eu acho muito legal quem é focado no setor, mas aqui na Crescento, aqui pelo perfil e ambição da gente lá no começo, a gente resolveu falar, vamos pegar um pouquinho de tudo, é, vamos pegar um pouquinho de tudo e vamos atacar, vamos atacar. E, e eu acho que uma coisa que é importante,
Ó, eu comentei. E aí, tanto quando você olha aqui, você olha tanto para o setor, quando você olha para as empresas, tem Habib's, que a gente fez valuation do Habib's, tem a Egea aí no Rio, aí você vai ter metrô, você vai ter maior transportadora de caminhão, tem a CS que a gente comentou, então, tem empresas de todo jeito que a gente atende, e eu acho que isso é muito bom para a gente, porque às vezes quando você está trabalhando num modelo de negócio, você vai para outro, você consegue pegar várias das coisas que você aprendeu no negócio, transmitir para o outro, falar, cara, naquele negócio tinha isso que fazia sentido, vou ver se dá para aplicar aqui. Então, isso vai trazendo repertório, que é o mais importante para quem vai trabalhar com modelagem financeira. Quem vai trabalhar com modelagem financeira, assim, repertório é tudo. Repertório encurta caminho, repertório acelera a conclusão do trabalho, repertório ajuda a conclusões mais fundamentadas, mais embasadas, assim. Então, adquirir repertório é muito, muito importante, tá? E aqui, vocês vão ter acesso a esse material, mas eu gosto sempre de trazer o que as pessoas falam do nosso trabalho, sabe? Aqui estou eu falando do meu trabalho, mas é importante você ouvir pô, por que alguma pessoa fala do trabalho desses caras. Então, tem alguns depoimentos aí que vocês vão ver. Eu gosto muito desse daqui porque é o que eu gostaria que as pessoas percebessem no meu trabalho, tá? Quando elas olham o meu trabalho, eu gostaria que fosse alguma coisa muito parecida com isso, sabe? A gente é rápido, a gente está ali sempre de prontidão para ajudar, mas a gente é muito profundo nas análises, sabe? Então, assim, e as nossas ferramentas, quem já teve contato, a gente não inventa a roda. Eu vou mostrar aqui, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar qual que é o objetivo final desse trabalho. A gente não inventa a roda aqui, não. Mas, cara, no final do dia, você garantir que um monte de informação de receita, de OPEX, de imposto, de CAPEX, tá tudo fazendo sentido, e eu consigo fazer análises complexas, diferentes análises, sensibilizar variáveis, e isso me gerar uma informação que eu confio, é o que a gente tenta fazer e o que a gente vai tentar fazer no treinamento, tá? Então depois vocês dão uma olhada nos depoimentos aqui, não vou passar por todos eles não. Hoje o nosso papo está muito focado em explicar um pouquinho do acrescento e explicar um pouquinho do treinamento, tá? Até aqui alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Não? Fiquem à vontade, tá? Quem quiser perguntar, só levantar a mão. Aí vamos lá. Treinamento de modelagem, aula 1. Eu vou fazer uma pergunta aqui, antes de eu passar. O que é modelagem financeira para vocês? Eu sei que tem gente que já trabalhou, tá? Mas assim, qualquer pessoa pode falar. Que até quem sabe, quem não sabe, levanta a mão e fala assim, cara, modelagem financeira para mim é isso. Você está entrando no curso de modelagem financeira, né? Então, pode ter caído de paraquedas. Mas um mínimo de sentimento você tem que ter com essas duas palavrinhas, modelagem financeira. Alguém quer comentar o que significa na cabeça, assim, quando fala, vou fazer um treinamento de modelagem financeira? Boa tarde, tudo bem? Aqui é o Gustavo do BRT. A gente tem aqui uma modelagem já, tanto da área financeira quanto da área do contrato de concessão. Mas o que a gente espera aqui do treinamento é conseguir fazer as reciclagens nessa modelagem, que foi um terceiro que fez, e até mesmo construir o nosso, né? Porque a gente fica enviesado aí, né, com os vícios, né, de quem fez o modelo, né? E às vezes fica mais fácil a gente simplificar um pouco o processo. Acho que às vezes quanto mais detalhe, tá muito no detalhe dessas modelagens, você acaba se perdendo um pouco o controle e as atualizações, né, futuras. Ainda mais quando você está fazendo modelo de um ativo em andamento, né? Que a vida real vai chegando e vai se impondo, e vai virando gambiarra para lá, gambiarra para cá. Exato. Aí quando vê, você fala assim, cara, já não sei o que o cara de 2 anos estava pensando, sabe? Aí pinta a célula aqui, porque está pintada, é uma gambiarra, e fica esse garrancho, né? É difícil, é difícil. Essa gestão é muito difícil. Mas a minha pergunta é, se puder apertar esse microfone aberto, assim, o que significa modelagem financeira para você? Tipo, você pensa modelagem financeira, o que isso significa para você? Colocar as regras do ativo num controle, para você conseguir ver o resultado do que está esperando esse teu ativo. Legal, legal. Alguém tem algum outro comentário?
Tem que complementar? Tô vendo que tem gente com a mão, dedo no mouse para apertar o microfone para falar. Pode apertar, não tem problema. Acho que seria projetar resultados futuros, né? Fluxo de caixa, testar cenários e contar ali a história de um projeto baseado em números. Não, muito bom, isso mesmo. Agora a câmera tá pequena, isso aí. Eu Aqui, diria que Fernando, falando, eu diria que modelagem financeira é o retrato do business plan com relação ao resultado que a gente almeja. é isso aí. É isso aí. Eu costumo falar, assim, vocês vão perceber que tem gente que vai ter um conhecimento muito avançado, tem gente que tem um conhecimento muito básico, não tem problema. Então, assim, eu tento trazer todo mundo para a mesma página para a gente sair aqui doutrinadores da modelagem financeira todo mundo afora. A modelagem financeira, para mim, tá? Ela tangibiliza de forma numérica um negócio. Traduz de forma numérica um negócio, um projeto. Então, assim, você pensou assim, eu quero modelar um negócio. Modelagem financeira de um negócio. Cara, eu vou pegar aquele negócio e eu vou conseguir entender ele através dos números, sabe? Eu vou olhar para os números e ele vai me dizer o que aquele negócio significa. Então, quando a gente mexe com o número, você tem diversas complexidades que você pode trazer. Você pode fazer um negócio muito simples ali, que só receita e custo. Você pode trazer, quero modelar receita e custo. Você vai lá e faz receita e custo, está ótimo. Você pode ter uma modelagem um pouco mais estruturada. Cara, vou modelar receita, custo e imposto também, que tem alguma ligação entre essas coisas. Ou você pode ir avançando na complexidade. Assim, mas, de um modo geral, assim, eu tenho que traduzir um negócio em número. Traduzir um negócio em número. Então, é isso o negócio ou o projeto que você tem. A finalidade é a mais diversa possível. Alguém falou, eu quero fazer a projeção do meu ativo e tal, vou tangibilizar o business plan e tal. Aí a gente já vai para a finalidade, né? A finalidade eu posso fazer, eu não estou muito preocupado se, no final do dia, tá? O cara que te contratou, né, que a gente está fazendo treinamento de modelagem financeira na prática. Então alguém está te contratando. Essa pessoa está te contratando para uma finalidade. Então, cara, eu quero que você traduza de forma numérica o negócio para quê? Porque eu quero o valuation dele. Eu quero chegar e saber quanto vale esse negócio. Então, essa é uma finalidade. A outra finalidade é assim, eu estou fazendo uma fusão com uma outra empresa, eu quero que você modele a operação dessas duas empresas de forma combinada. Então, vai pegar, projetar e você vai fazer o que tiver que ser feito. Você pode fazer uma reorganização societária, vai sair um sócio. Aí o pessoal da Motiva, aí, da CS, né, eu esqueci quem que era que falou, que falou da área de licitação. Então, Isso aí. vou participar de uma licitação, então eu preciso saber qual que é a outorga que eu vou pagar ou qual que é a tarifa que eu vou cobrar do usuário, né? Então, você vai lá e faz uma modelagem financeira, constrói todas as projeções, mas a finalidade não é construir as projeções, né? Construir as projeções acaba sendo um meio ali para você chegar no objetivo final. E aí, por isso que eu acho que a modelagem financeira é uma ferramenta muito versátil, é muito versátil. Eu acho que deveria ter isso na faculdade, assim, o dentista está lá estudando, ele deveria ser capaz de modelar o negócio dele. Ele vai lá e traduz o negócio dele e olha, assim, um exemplo que vocês devem fazer muito aí, quem está na área de planejamento, na área de FP&A das empresas. Pô, eu quero fazer a projeção de caixa do meu negócio. Pô, projeção de caixa é a modelagem financeira, independente se eu estou falando que é 10 anos ou se é um ano. Você está traduzindo de forma numérica aquele horizonte de tempo que você está analisando. Mas as finalidades são diversas, tá? A gente pode pensar aqui, ficar aqui um tempão pensando em várias finalidades. Mas é a mesma ferramenta. A ferramenta é a mesma. A ferramenta é a mesma, tá? E aí, né, eu comentei que a gente está há 8 anos, né? 8 anos de crescimento a gente comemorou agora. E nesses 8 anos a gente já fez. A última vez que eu contei, que foi o ano passado, começo do ano passado, tinha, sei lá, 208 projetos que a gente já modelou. Do ano passado para cá, a gente fez bastante coisa. Então, devemos estar aí com 260, 270 projetos que a gente já modelou. E aí,
É muito projeto, e muito projeto e muita gente, né? Aqui na Crescento a gente tem hoje 44 pessoas, mas já passaram pela Crescento 67 pessoas no total, nesses 8 anos. E quase todas elas fizeram esse treinamento de modelagem. E trabalham com modelagem, a maioria delas trabalha com modelagem. Então, no final do dia, cara, a gente precisa desenvolver um treinamento que seja padrão, que alguém que pegue um modelo que o Igor vai fazer, ou que o Luiz vai fazer, que ele consiga ver similaridades, sabe? Que ele consiga olhar e falar assim, esse aqui é um modelo padrão crescendo. Né? Então, a gente desenvolveu, de novo, não inventamos roda, não fizemos nada aqui sobrenatural, tá? A gente só organizou de uma forma que fica fácil da gente entender onde a gente está no processo, tá? A gente, quando vai fazer a gente aqui na Crescenta, a gente tem 5 pilares, tá? 5 pilares principais aqui. Primeira coisa, quando eu vou pegar um projeto novo, primeira coisa, se alguém me liga e fala assim, Luiz, estou com um projeto novo aqui, deixa eu pensar um novo que chegou agora estranho, assim, mais estranho de pensar. Tô tentando lembrar algum que eu não tenho ideia do que fosse. Data Center. Chegou um cara, me ligou, falou para mim assim, Luiz, estou com um projeto aqui de data center, é uma empresa de data center, e a gente quer abrir outros negócios e tal, não sei o quê. Você consegue me ajudar? Ele falou isso, na minha cabeça, eu já comecei. Data center, cara, deve ser um negócio com custo de energia altíssimo, investimento no início muito pesado, mão de obra não deve ser alto, não deve ser um custo, deve ter uma margem muito alta. E comecei a pensar, criar hipótese, assim, eu nunca ouvi falar, tipo, na prática, eu nunca vi nenhum número de data center. Mas comecei a levantar hipóteses. E para que eu faço isso? E aí, depois vai virando automático com o tempo. Para que eu faço isso? Chega um projeto novo para mim. O cara quer que eu entregue uma modelagem para ele daqui a 1 mês, 2 meses. Eu não entendo nada. E ele entende pra caramba do negócio dele. E eu tenho que passar confiança quando ele vê os números que eu estou passando para ele. Quando eu falar que uma coisa vale tanto, que tem que investir tanto, ele tem que confiar na minha credibilidade. Para isso, eu preciso parecer inteligente para ele o mais rápido possível. Não parecer no sentido de, vou parecer o sabichão aqui, não. No começo, claro que você não vai saber, você vai fazer pergunta idiota. Claro que você vai fazer pergunta idiota. Tipo, vou falar para ele, eu gasto uma hora de energia. Ele é óbvio que é energia. Mas é importante você fazer essas perguntas porque em uma semana, talvez você já vai reduzir muito a assimetria entre a capacidade do cara, do dono do negócio, de olhar o negócio dele de visão macro, e você, tipo assim, depois com o tempo vai ficando mais rápido isso. Mas assim, o objetivo é reduzir essa assimetria entre o quanto que a gente sabe sobre aquele negócio e o quanto o cara sabe daquele negócio. Então, você faz algumas perguntas, e essas perguntas elas podem ser respondidas pelo cliente. Você faz a pergunta diretamente, a energia é o principal custo. Ele vai falar, ou, que é o que eu gosto muito de fazer, eu já pulo para essa segunda etapa, que é analisar dado. Análise histórica, que é analisar dado. Então, o que eu faço? Eu chego para o cliente e falo, cliente, me passa a tua base de dados aí, que eu vou dar uma estudada, né? Passa o que você tem de informação, de modelo e tal. Então, eu já levantei várias hipóteses, e aí vamos supor que uma hipótese que eu levantei fosse, tem um custo de mão de obra altíssimo. Vamos supor, tá? Hipoteticamente. E, de repente, eu vou lá e olho o histórico dele e falo, caramba, não tem mão de obra. Não sabia. Eu achava que tinha e não tem. E aí eu vou lá e faço a mesma coisa para energia. Eu olho, nossa, imaginava que tinha muita energia. Eu olho para o resultado, caramba, não tem energia. O que você poderia fazer com isso? Você poderia simplesmente o dado está falando isso para mim. Só que nesse momento, quando tem uma divergência entre o que você imagina e o que você está enxergando, é uma pergunta clara ali para você fazer para o cliente. Chegar para o cliente numa lista de Q&A e falar assim, eu estava analisando seus dados e eu imaginava que o setor de energia tinha isso, o setor de data center tinha isso e aquilo. E ele vai trazer para você, por que não? Talvez ele vai falar, não, porque eu tenho uma isenção de energia porque eu forneço para o Estado, sei lá, qualquer coisa. Mas aí é importante a gente ter feito essas hipóteses iniciais, porque aí você vai validando ou descartando as verdades que você estava criando. Então, tudo nessa parte aqui, a segunda etapa, que é a análise histórica.
Isso aqui é muito imediato, tá, pessoal? Geralmente você senta numa reunião de brainstorm, assim, 1 hora, você levanta uma série de hipóteses, e essas hipóteses até ajudam você a pedir documento inicial. Pô, você tem algum documento disso, daquilo? E aí já te ajuda para você chegar na análise de dados e descartar ou corroborar o que você acredita, tá? O que você está acreditando aqui nas hipóteses. Quando eu vou para análise histórica, a análise histórica não serve só para eu olhar e falar o que eu pensava estava certo ou estava errado. Não, ela serve para você fazer isso, mas também para você analisar indicadores daquele negócio. Então, você vai olhar e vai falar assim, o consumo de combustível da CS sei lá, 5 litros por quilômetro. 5 quilômetros por litro de veículo pesado. E o dado vai estar lá. Você vai analisar o dado no histórico, que você vai usar essa projeção. Então, você vai puxar tudo do histórico para analisar o futuro. E vocês que estão em ativo, que estão em andamento, tipo, vou dar um passo atrás aqui. Esse treinamento aqui, pessoal, ele não é feito exclusivamente para o negócio de vocês. Esse treinamento aqui ele foi pensado para onde quer que você esteja, você indivíduo, tá? Estou falando vocês indivíduos, vocês vão levar esse conhecimento com vocês, tá? Então, por isso que ele não é tipo, vou olhar o caso da Cerradinho e vou fazer um treinamento aqui. A gente pode até fazer alguma coisa separada, tem algumas coisas assim para alguns clientes. Mas o objetivo aqui é ser muito amplo, muito amplo. Então, por isso que às vezes os exemplos que eu vou dar aqui não tem nada a ver com a vida real de vocês. O objetivo não é focar na CS, focar no Cerradinho. É pegar e falar, cara, como que você ataca qualquer projeto que apareça, tá? Mas, como vocês estão dentro de projetos que estão em andamento, da onde você parte as premissas, assim? Como que você vai pegar, vai olhar para o histórico e vai tirar indicadores. A gente tem 10 pessoas, 10 funcionários para cada cliente. Sei lá, qual é o indicador que você precisa aí, tá? E você vai tirando indicadores, alíquota de imposto, porque tem muito que está. Tem projetos que são muito complexos do ponto de vista tributário, né? Então, tem um mix de produtos muito complexo, principalmente quando você vai para varejo. E aí, quando você fazer a modelagem, é muito difícil ali, quem está fazendo, falar assim, vou pegar produto por produto, botar a alíquota, botar um mix que vende. Cara, pô, você tem um negócio que tem 5 anos que a alíquota média é 7,38 a 7,53. Varia nesse. Cara, precisa de criar, inventar muito a roda, pega alguma coisa naquele meio do caminho. E aí a análise histórica ajuda até nisso. Quando você vê um padrão nas coisas, cara, você pode confiar, o negócio está maduro, pode confiar naquilo ali que tem uma tendência. É importante você saber as respostas, os porquês, mas a análise histórica vai ajudar muito, muito, muito. E ela vai ajudar, a primeira frase que está aqui, porque eu analiso histórico, pego indicadores, isso vira premissa para a próxima etapa. Eu só parto para projetar a partir do momento que eu tenho indicadores. Eu só parto para projetar a partir do momento que eu tenho premissas. É aquela história. Se eu tenho um dado histórico, eu analiso da minha empresa. Por exemplo, quem está aí no VLT, eu vou lá e olho qual que é o meu custo de manutenção, olho meu histórico de manutenção por quilômetro. Mas imagina que eu não tenho, estou começando um projeto do zero, não tenho isso. Onde que eu vou buscar essa informação? Vou procurar a empresa listada, vou olhar lá alguma outra informação. Então você tem que tentar buscar esses indicadores, buscar com um especialista, se você não tem, para você conseguir fazer as projeções da melhor forma possível, tá? Depois que você projeta, aí quando eu estou falando em projeção aqui, que é onde a gente vai estar focado aqui no começo do nosso treinamento, a gente vai estar muito focado aqui, né? Que é onde estão há muito tempo, grande parte do trabalho de modelagem, eu aqui, pelo menos, eu acho que 80% do trabalho da modelagem está na projeção. Depois que você faz, muitas vezes, demonstração financeira e avaliação sobre os 2 pontos é quase que automático. Assim. Isso aqui que está a inteligência, está muito aqui, eu fazer perguntas corretas, eu reduzir esse gap rápido, tratar os dados rapidamente e projetar bem feito. Com interligação entre as variáveis, quando eu mexo um número, o outro mexe. Então, aqui, tá muito falando. Então, vamos projetar receita e OPEX, vamos projetar
CAPEX, depreciação, financiamento, capital de giro, estoque. Acho que é isso que a gente projeta aqui nesse treinamento. E a parte tributária. Depois que você projeta tudo, você vai para demonstração financeira, que é botar um padrão que todo mundo consegue identificar. Então, assim, se você está no VLT, ou você está lá na CFOTU atendendo algum cliente, cara, você olha uma linha de receita, um DRE padrão. Assim. Beleza, tem uma linha ou outra que pode diferir, mas assim, 90% das DRE você pode copiar de um para o outro projeto e mudar uma coisa ou outra. Vai funcionar. Balanço é a mesma coisa, fluxo de caixa é a mesma coisa. Então, aqui entra uma etapa mais padrão, assim, que a gente vai falar um pouquinho. E no final, vem a parte de avaliação. Aqui eu chamo de avaliação, mas eu gostaria que vocês não confundissem avaliação com valuation nesse sentido aqui, porque a avaliação aqui é qualquer avaliação que eu fui demandado. Então, alguém pode chegar para vocês e perguntar assim, gente, eu preciso saber até quando a gente tem caixa. Isso é uma avaliação que você vai fazer através do modelo financeiro. Você vai olhar o teu fluxo de caixa e vai falar, você tem caixa até dezembro do ano que vem. Uma outra avaliação pode ser, quanto vale esse negócio? Valuation efetivamente. Uma outra avaliação poderia ser a questão da licitação que a gente comentou. Quanto de outorga eu posso pagar nesse projeto? Quanto de desconto na tarifa eu posso dar nesse projeto? Então, são avaliações que você vai fazer. Eu estou falando isso aqui porque eu vou falar avaliação algumas vezes e para a gente não confundir que, apesar do valuation ter muita relação com a avaliação, assim, aqui é um termo mais amplo, assim, tá? Então, a gente pode avaliar muita coisa com a modelagem. É muito poderosa e a gente vai conseguir fazer muita coisa, tá bom? Aqui de novo, quando a gente for para a parte de receita, tá? Que vai estar muito no nosso foco. Vamos definir métrica, projeção de todas as linhas de faturamento, uma a uma. Então, vocês vão construir isso na prática. O OPEX. Vamos pegar quais são as premissas do OPEX, quais são os drivers, quais são as elasticidades que tem. Vamos projetar isso também, tudo ligado, tudo interligado. CAPEX para aquisição, cronograma para ativo e depreciação. O financiamento é uma coisa legal que a gente vai fazer aqui. O financiamento que a gente faz aqui, ele serve para 95% dos casos que vocês vão enfrentar na vida de vocês. Assim, aí você vai falar, mas eu estou num projeto especificamente que é customizada, que é um negócio muito maluco. Pô, beleza, mas se você pegar 100 projetos, nesse nível que você está mexendo, que é um pouco mais complexo, vai ter sim. Geralmente vai cair aqui. E aqui a gente vai simular, você vai ter um prompt de comando no final que você vai construir, que você vai poder falar assim, a dívida é saque ou price? Você vai lá e já coloca. O indexador é IPCA, CDI ou é prefixado? Você bota. O spread é quanto? Você já coloca. O pagamento dos juros é mensal, trimestral, semestral ou anual? Tem carência? A carência é de juros ou de principal? Tudo isso você vai construir, vai ficar pronto para você usar o resto da sua vida. Esse bloquinho aqui é muito útil para quem mexe com dívida. Tem muita utilidade. Parte de impostos. Então, aí que tributos, né? Então, diferentes regimes de tributação. Vamos focar aqui, até pela natureza aqui da turma, vamos focar em lucro real e presumido. E vamos trazer, é claro que isso aqui está sempre, é possível que mude muito em breve, passando uma reforma tributária agora, daqui a pouco a gente vai ter novidades, mas aqui é com base no que a gente tem hoje. Vai mudar dali para frente, cara, mas você entendendo que no final do dia você lê um documento, existe uma regra, você faz essa regra virar um Excel interligado com tudo do modelo. Tá? Então, não tem muito segredo. Aí vamos passar capital de giro de estoque. E eu sei, aqui tem uma coisa interessante. A maioria de vocês... Deixa eu ver se eu estou falando bobagem. Vou falar e depois, com risco de vocês acharem que eu estou falando errado. Mas a maioria de vocês estão no projeto de infraestrutura, estoque não é algo muito relevante. Aí você vai falar, Luiz, mas porque tem manutenção, aí tem lá o estoque. Ok, concordo, tem uma coisa, mas sim, diferente de varejo, por exemplo. Varejo, o estoque é muito relevante. Né? Então para vocês, assim, o estoque ele é menos relevante, de um modo geral.
Mas a gente vai escolher um case, o case que a gente vai tocar, ele envolve estoque. E aí, por que tem estoque, Luiz, se no negócio não tem estoque? Porque aqui meu objetivo é que vocês consigam sair daqui e aplicar isso em qualquer coisa. Eu vou trabalhar, e vocês vão ver que a, a lógica de capital de giro e estoque é muito parecida. Cada as suas diferenças, tem muita semelhança entre elas. O objetivo aqui é a gente abordar o máximo de tópicos possível, tá? Aí, no final, demos DRF de balanço, e aí vamos para a parte tópicos avançados aqui no Valuation. Aí, especificamente, olhando para o nosso treinamento, tá? A gente vai focar em Valuation. Aqui, quando você vai olhar para Valuation, você tem diferentes metodologias de avaliar um negócio, de fazer determinar qual é o valor daquele negócio, quanto vale aquele negócio. Você pode fazer pelo método de múltiplo, você pode fazer pelo fluxo do projeto, você pode fazer pelo fluxo do acionista, você pode fazer pelo fluxo alavancado. Vão abordar todas essas. Todas essas já abordar aqui e a gente vai chegar lá no final, espero eu, com uma boa capacidade de diferenciar a utilização de cada uma delas, que eu sei que no dia a dia, e eu falo isso que eu sei porque eu trabalho ainda com gente que tem 5 anos, 10 anos de mercado, e assim, de repente o cara vai lá e fala para mim, eu vou fazer pelo fluxo de caixa do acionista. Aí eu falo, por quê? Não sabe responder, sabe? Tipo assim, é uma resposta vaga, assim. Não tem a base técnica para dizer isso, tá? Aí, pessoal, só um comentário adicional que eu queria fazer. A consolidação do conhecimento, de conhecimento de modelagem, ele precisa de 3 coisas principais, tá? 3 coisas principais. Você precisa de um ferramental muito bom. Se você não tiver um ferramental bom, se você não tiver um Excel bom, você não vai conseguir ser um bom um analista que faz modelo financeiro. Você não vai conseguir. Se você não tiver um Excel bom, você não vai conseguir. Se você não tiver uma base técnica boa, também não. Você pode até achar que eu sei fazer receita, eu entendo minimamente de cada fixação. Ok, eu sei que você entende, mas você fala assim, aonde você quer chegar com isso? Você quer falar assim, eu consigo fazer o básico? Ou eu consigo pegar um modelo que está construído complexo e mexer nele, operar esse modelo, tendo a confiança do que eu estou fazendo? Assim, o nosso objetivo aqui é que, olhando para vocês, indivíduos, né, que vocês evoluem nessa frente. E o terceiro ponto é a prática. Então, aqui no treinamento de modelagem nossa, a gente vai estar muito focado na teoria e no ferramental. Teoria e ferramental. A parte prática é um projeto. Cara, ninguém fica especialista com um projeto. Não imagine que você vai sair daqui e falar assim, agora eu vou botar um título de especialista em modelagem. Você não vai colocar. O que vai te levar para essa posição de especialista em modelagem em algum momento é fazer muito. É praticar no dia a dia, é botar em projetos novos. A gente até tem um bônus no final do treinamento, que é um outro case para vocês modelarem. Então tem um case que a gente vai trabalhar. Quando acabar, vocês podem fazer um outro case. Tem um outro case bônus que vocês podem usar. Mas sim, eu quero que vocês saiam daqui com um ferramental muito bom. Vocês vão ver que o nível de Excel, eu sei que tem gente que quer muito bom em Excel, mas o nível de Excel é legal e acho que vai ajudar muita gente aqui. A parte da teoria que a gente vai trabalhar bastante, eu acho que é ajudar a pensar. O meu objetivo aqui, quando eu falar para caramba na cabeça de vocês, é ajudar a estruturar pensamento. Essa é a minha motivação aqui. E aí, no final do dia, vocês vão botar isso em prática em um projeto. Podem, se vocês tiverem tempo, botar em 2, mas tem a vida inteira para vocês botarem isso em prática. E já adianto, tá? Tem a vida inteira para botar em prática e eu vou estar aqui a vida inteira. Assim, eu espero viver pelo menos mais uns 50 anos, 40 e poucos anos. Então, assim, vai daqui a 3 anos, está com dúvida lá no modelo, putz, peguei um projetinho aqui, estou com dúvida no modelo. Tem meu contato. Luiz, consegue me ajudar aqui? Tem um aluno nosso aqui, que ele era do Porto Sudeste, e aconteceu exatamente isso recentemente. Assim, ele chegou, estava trabalhando com financiamento lá, que era dolarizado, não sei o quê, e aí, de repente, ele falou, cara, não sei
fazer. Aí ele mandou mensagem: você consegue entrar numa call com o meu chefe? Aí entrou eu, ele, chefe dele, tipo, ficamos ali meia hora, 40 minutos tentando resolver o problema. Então, assim, eu vou estar disponível, tá? A gente vai estar disponível para ajudar para os desafios futuros de vocês. Fechado? Ainda bem que a gente não marcou esse papo para 1 hora, né? Imagina, logo depois do almoço, assim, se fosse 1 hora. Acabei de almoçar, sentei aqui e ouvi o Luiz falando um tempão. Ó, nossa agenda, tá, pessoal? Começamos hoje, introdução. Na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho de análise histórica. Lembra que a gente está falando aqui. Vamos falar um pouco de levantamento de hipótese e análise histórica, mas foco em análise histórica. Pensando naqueles 5 pilares que a gente falou, a gente vai abordar aqui na próxima aula o segundo pilar, o primeiro e o segundo, basicamente, para explicar um pouco. E aqui, no dia 1º de setembro, a gente começa a parte de projeção, que eu falei que é onde a gente gasta mais energia, que é a parte de projeção. Então, vamos ficar aqui: receita, OPEX, CAPEX, depreciação, financiamento. Aí vocês vão perceber que dia 15 de setembro a gente tem um encontro e no dia 22 não tem. Por que não tem, tá? Porque vai ter muita coisa para vocês construírem no Excel entre o... Vou dar um passo atrás. Vai acabar a aula aqui na segunda-feira, que é 1º de setembro. A gente libera a aula prática para vocês na Twilio. Vocês vão entrar na Twilio e vai ter muita aula para assistir, para construir. Tá? Então vai entrar no Twilio lá, vai ter lá o Gabriel, que é meu sócio aqui, ele lá fazendo a modelagem e vocês vão fazer junto. Então dá muito trabalho, não subestimem o trabalho que dá, principalmente essa primeira aula, dá muito trabalho, tá? E aí geralmente a verdade é a vida real de vocês aí, pô, a gente está em setembro, então tem gente que está mexendo com orçamento, tem gente que está com várias demandas aí e acaba atrasando um pouquinho. Então eu dou uma semana para todo mundo chegar junto. O objetivo ideal, o mundo ideal é que dia 1º a gente faz a aula, libera o Receita e OPEX. Quando chegar dia 8, Receita e OPEX está construído. E a gente vai aqui, fala a teoria de CAPEX e depreciação, libera a aula de CAPEX e depreciação. E assim vai. Mas eu sei que, com base na minha experiência pregressa aqui, que costuma dar uma agarradinha aqui nesses 3 primeiros aqui, porque ainda mais que é o começo, você sai de uma inércia ali de nunca ter feito para algumas pessoas, para construir muita coisa e muito rápido. Então, assim, reservem tempo na agenda de vocês aí, 3, 4 horas aí, pelo menos, assim, para receita, enfim. E aí depois a gente segue. Depois que passar aqui, quando vocês, pô, tô em dia, a gente segue aqui para imposto, tributos aqui, impostos. Aí vai direto, 29 de setembro, 6 de outubro, e a gente não dá pausa entre capital de giro e demonstração financeira, porque está muito interligado aqui também. E aí são 2 aulas de demonstrações financeiras que a gente tem. Aqui, está errado aqui, é 20 de outubro, 13 de outubro, 20 de outubro. Aí a gente já entra em avaliação direta. Dia 27 de outubro e dia 3 de novembro a gente acaba a parte de avaliação. Então a gente vai falar custo de capital, vamos falar de WOC, vamos falar de CAE, vamos falar das metodologias todas que eu comentei com vocês. E aí a gente dá uma pausa de novo. Quando a gente acabar a parte de avaliação aqui, a gente dá uma pausa. Por quê? A última aula de encerramento do curso é a gente entregar o que o cliente pediu para a gente. Tá? A gente vai construir na prática um case. Tá? Que eu vou passar para vocês no próximo, que é 2 slides. Então, na última aula, todo mundo tem que estar com o modelo pronto. Para a gente chegar e falar assim, cara, cliente, você pode pagar tanto nesse negócio. Então, o ideal é que vocês cheguem lá com tudo construído. Tá? Então, por isso que a gente dá mais uma semana aqui de folga. Então, a gente está começando a nossa jornada aqui dia 18 de agosto, dia 17 de novembro, daqui a 3 meses. Então, vocês vão cansar de me ver, cansar de pensar no Gabriel, então, principalmente, vocês vão fazer muita aula prática, vocês vão cansar do Gabriel. Eu gostei aqui, teve alguém aqui que me deu um super moral aqui. Enfim, alguma dúvida em relação à agenda? Não, a princípio eu compreendi. Eu tô mais quieto aqui, mas que bom que você trouxe o principal ponto aqui.
que de fato, Luiz, você vai tentar, ou não, tentar não, você vai trabalhar aqui no curso durante toda essa trajetória para equalizar o conhecimento, né? Então, eu sou um dos, não sei se tem mais gente aqui, mas eu sou uma das pessoas aqui, os profissionais que conheço muito mais da teoria aqui, né, desse tema modelagem financeira, no meu dia a dia, mas na prática vai ser a primeira vez que eu vou estar atuando propriamente dito, fazendo exercício, enfim, trocando aqui com vocês propriamente dito. E esse é um ponto importante, assim, não quero iludir ninguém, igual eu falei, assim, pô, você vai sair daqui, você pode montar sua consultoria, pô, não é isso, mas você vai pegar um Excel em branco, e vai sair com uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar no final, tá? Então, ao longo dessa jornada, você vai aprender muita coisa, sabe? E aí depois é praticar em outros projetos, que aí eu acho que vai fluir bem, tá? E assim, eu vou passar o próximo aqui, que isso mostra um pouco da estrutura. Então, assim, tem a aula prática gravada na plataforma, tem as aulas ao vivo que são comigo. Então, aquele cronograma que eu falei foi umas aulas ao vivo. A aula prática e as aulas que vocês perderem ao vivo também ficam gravadas na plataforma para vocês assistirem. Luiz, estou com dúvida, estou com muita dúvida que tal, essa fórmula não está batendo. O Igor e a Duda que estão aqui vão estar disponíveis para ajudar. Manda mensagem no grupo e fala assim, ô Duda, Igor, tô com essa dúvida aqui, você consegue me ajudar aqui rapidinho? Eles vão lá e conseguem ajudar. Se for uma coisa mais técnica, assim, tipo, uma teoria, alguma coisa assim, aí o ideal é a gente marcar um papo. A gente marcar, sei lá, meia hora antes, a gente começa um dia mais cedo, aí eu trago o Gabriel aqui, eventualmente, para tirar a dúvida de vocês. Então, assim, só para dizer que os dois formatos ajudam, tá? Quando for uma coisa mais técnica, acho que é bom, porque compartilha com todo mundo, e tem gente que pode ter a mesma dúvida que você. Quando for alguma dúvida ali, pô, tô no Excel aqui, a fórmula não tá batendo, meu resultado não tá batendo, tal, não sei o quê, aí chama o Igor e a Duda ali no privado, ou no grupo mesmo, que eles estão aqui, estão disponíveis, tá? Pessoal, não fiquem com vergonha, tá? Eu tô sem câmera aqui hoje porque eu troquei de computador e acabou que minha webcam ainda não chegou. Mas tanto eu e a Maria Eduarda, a gente vai estar disponível para vocês. A parte inicial, igual o Luiz falou, muita gente agarra. É aquele desfalque que tem, ou na parte ferramental ou na parte técnica. Então não deixe de procurar a gente vai estar disponível para ajudar vocês. Muita gente se perde nas fórmulas, é muita coisa que a gente monta no início, mas depois vocês vão ver que é um Ctrl+C, Ctrl+V. A partir da parte de financiamento fica muito mais fácil da gente montar e eu acredito que vocês já vão estar bem craques ali na parte ferramental. Parte técnica, para quem já tem um conhecimento, acredito que vai reforçar muito dos pontos principais e para quem não tem, vai ir sendo construído ao longo de todo o curso. Quem tiver dúvidas muito complexas, igual o Luiz falou, a gente marca um plantão meia hora antes, uma hora antes ali para a gente estar conversando, traz o Gabriel, que faz a parte ali do curso gravado, que vocês vão ver na plataforma, e ele vai ajudar vocês, ou que eu também estiver disponível para ajudar vocês, estou aí para estar ajudando a tirar dúvida. A gente às vezes até entra numa chamada rapidinho, mostra para vocês o que está acontecendo no modelo, e a gente consegue resolver aí para vocês não se perderem no meio do caminho, beleza? Pessoal, rapidinho também, sobre quem não recebeu algum e-mail, a gente vai verificar, tá? Porque algumas pessoas entraram depois, então a gente não estava com o e-mail de vocês, mas podem ficar tranquilos que vai todo mundo ter acesso à plataforma, que as aulas vão ficar lá, e a gente vai mostrar também depois rapidinho como que vocês vão mexer na plataforma, tá? E vocês já devem ter visto meu nome lá no grupo, então qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem. O pessoal vai gravar um vídeo, pessoal, depois mostrando como usar a plataforma, tá? Então, vamos compartilhar no WhatsApp lá depois esse vídeo e aí acho que vai ficar mais claro ali como usar. A gente tem, tá? Uma outra dica, a gente tem uma apostila que serve para as aulas aqui, o que a gente vai falar, tem uma apostila, tá? Eu acho que a apostila tá bem feita, assim, não é um negócio muito robusto, você vai gastar a vida inteira para ler. Então, eu recomendo que antes de cada aula, eu dê uma lida na apostila, sabe? Vou falar sobre receita e OPEX hoje. Pô, deixa eu ler receita e OPEX aqui. Você vê que é curto, não é muito, vai precisar de uma hora para ler. Não. Cada tópicozinho ali você vai gastar meia hora no máximo e vocês vão conseguir, tá? Mais alguma dúvida até aqui?
que eu vou entrar para explicar o que a gente vai fazer e depois eu vou partir para apresentar o Excel. Não? Então, beleza. Ó, vou falar nosso case aqui, tá, pessoal? Um cliente contratou a gente para avaliar, ver o quanto que ele poderia pagar por um posto de gasolina que está localizado lá em Santa Catarina. Então, ele chegou e falou assim, cara, apareceu essa oportunidade para mim de um posto de gasolina que está aqui localizado no balneário de Pissarras, não sei se vocês conhecem, e fica perto do Porto de Navegantes, fica perto do Beto Carreiro, fica perto do Balneário Camboriú, fica perto do Beto Carreiro. Então, um posto com faturamento esperado para esse ano de 53 milhões. Então, basicamente é isso. É um posto com bandeira em Ipiranga, vai botar loja em PM, né? Então, esse é o desafio que a gente tem. E aí, lá no final, então, chegou essa demanda para vocês, e aí você sabe, o cara mandou isso para vocês, e aí lá no final, vocês vão construir isso aqui, ó. Lá no final, vocês vão construir isso aqui. Lembra que eu falei que cada aba para construção? Então, você vai ter que construir a receita, ó. Então, por isso que eu falei que vai tomar muito tempo, são 220 linhas de receita. Cada uma das linhas de receita construídas aqui, com um padrão. Então, por exemplo, teve gente, líder de vocês aí, que falou, pô, eu gostaria que a galera tivesse um pouco mais de padronização do que faz, sabe? Tivesse um pouco mais atenta a detalhe. E aí a gente vai tentar bater um pouco nessa tecla, sabe? Tipo, de olhar, acho que um visual bonito do que você está fazendo, ele ajuda muito no dia a dia, sabe? Assim, para quem recebe a sua informação, se a informação está fácil de ser digerida, já cria menos resistência de quem está recebendo. Então, vamos construir receita. Aí tem aqui o OPEX, que a gente vai passar também, que tem bastante linha de OPEX, com quantitativo de pessoas. Você tem mais linha, falei 220 lá. Por isso que eu falei no começo, ele toma muito tempo. Ó. De OPEX tem mais 327 linhas de OPEX para ser construído. Então, o modelo mensal. Aí tem a parte de CAPEX, que aí já é mais rápido um pouco. Tem aqui o CAPEX e a depreciação, que aí são poucas linhas, então por isso que é mais rápido. Aí depois vem o financiamento, que eu comentei com vocês. Né? Então, assim, pô, você vai definir uma data, define a periodicidade de pagamento de juros, o prazo total, o formato, o indexador, o spread. Isso aqui, pessoal, você copia isso aqui e cola, serve para quase qualquer financiamento que você faz. Claro, tem particularidade. Mas para o dia a dia, isso aqui resolve muito, muito mesmo. Tá? Aí depois vem para a parte de impostos, que é esse regime tributário, que a gente comentou, vai ter também. Aí você vai ter capital de giro, e no contas a receber, contas a pagar, outros. Depois que a gente construir tudo isso aqui, a gente vai para a terceira etapa lá que a gente comentou, a quarta etapa do nosso pilar, que é a demonstração financeira. Aí você vai ver que a demonstração financeira ela tem a visão mensal aqui, DRE, balanço e fluxo de caixa, e ela tem a visão anual também. Então, tem gente que vai construir modelo anual, tem gente que constrói mensal, aqui está trazendo, construo mensal e depois anualizo para visualização. Eu entendo que o mensal ele acaba com um pouco mais de complexidade do que o anual. Apesar que o anual, se você quiser fazer bem feito, também pode dar um trabalho danado. Tá? Depois que a gente acabar de fazer a demonstração financeira, a gente vai para a parte da avaliação, que no nosso caso é um valuation. Então, vamos construir aqui pelo fluxo de caixa do projeto, vamos construir pelo fluxo de caixa alavancado e vamos construir pelo DDM. Vamos calcular payback, índice de cobertura, calcular os indicadores lá, usuais para projetos, a gente vai trazer aqui também. E aí, no final, por isso que eu quero que vocês construam tudo antes do nosso último papo, porque no nosso último papo, lá dia 17 de novembro, a gente vai tacar isso aqui. Tipo assim, você vai apresentar para o teu cliente o resultado. O que você quer apresentar para ele? Quero apresentar que a margem está boa, quero apresentar que o risco dele, se ele pagar esse valor, é bom, é ruim, qual que é o retorno que ele vai ter. Então, no final do dia, é o que a gente quer ter para apresentar para quem contratou a gente. Tá?
Tá claro aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Hoje nossa aula é um pouco mais curta, essa aula introdutória. Porque se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber alguma coisa, a Duda e o Igor também, se alguém precisar de algum apoio para alguma coisa também. Não? Vai surgir na hora que começar a construir, sem dúvida. É. Não, com certeza surgiu muita dúvida. Eu espero que surja, tá? Eu espero que surja muita dúvida. A gente tem um erro oculto no modelo, tá? Quem descobriu o erro oculto quer dizer que fez o modelo muito profundamente. Até hoje, uma pessoa descobriu o erro, tá? Então, fica o desafio aí. Ô Luiz, o que você diz como erro oculto? Tem uma fórmula, eu não posso falar, eu tenho que pensar como eu vou falar para não falar, né? Quando você estiver construindo, pode ser que você identifique uma imprecisão em algum lugar do modelo que você fala assim, acho que poderia ser diferente. E é difícil de perceber porque assim, você consegue viver e não tem impacto no resultado, sabe? É só de uma coisa melhor ali para fazer. Então, fica o desafio. Nunca propus esse desafio. Geralmente eu deixo para ver se a galera traz, né? Mas como não tem trazido, as pessoas não têm trazido, aí eu resolvi falar dessa vez. Fica a dica. Mas assim, também, pessoal, outra coisa. A gente constrói, quando você vê as fórmulas que a gente usa, e você sabe, o Excel é para fazer a mesma coisa de infinitas maneiras. Se tiver alguma proposição diferente, pô, você fez desse jeito, eu gostaria de fazer desse jeito, olha aqui que legal o jeito que eu fiz, pô, traz pra gente também, sabe? Acho que pode ser legal também, pode, pro grupo todo, acho que pode ser legal a discussão, tá? Enfim. E um outro tópico, inteligência artificial, acho que é um tópico interessante para a gente abordar aqui. Quando eu comentei de levantamento de hipóteses, o caminho natural das pessoas é falar assim, chegou um projeto de data center, eu vou jogar no ChatGPT. ChatGPT, me fala tudo sobre data center, eu preciso saber disso em um minuto, sabe? Se quer saber disso, então. Pô, ele vai te dar um negócio muito bom mesmo, realmente. Só que só toma cuidado para não deixar seu cérebro preguiçoso, sabe? Toma cuidado ali, assim, você pode perguntar para ele, mas pergunte a você primeiro, sabe? Tipo, pergunte a você primeiro assim, quais perguntas a minha capacidade cognitiva é capaz de fazer? E aí, pode ser que você no começo, certamente são poucas perguntas, tá? Depois, com o tempo, você vai fazendo esse exercício, você vai ficando melhor nessa, nessa análise. Então, só tome muito cuidado com o chat GPT para essa parte de levantamento de hipótese, ela pode adormecer uma parte importante do seu cérebro. E eu uso chat GPT, tá? Tô falando isso, eu uso para caramba, mas só que eu acho que a gente não pode perder contato com nossa cabeça. Tá? Falei pra caramba. Falei por 1 hora sem parar. Fechou? Hoje, de fato, era mais curto o papo. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Quem não quiser falar nada, quem quiser, tá todo mundo liberado. Tá? Mas se preparem que a próxima é 2 horas, tá? Essa aqui foi 1 hora, mas não fique pensando assim, não, então vou marcar uma reuniãozinha para 3h30, porque geralmente acaba mais cedo. Não, a próxima são 2 horas. Quando tem uma outra aula que eu sei que é um pouco mais curta, eu posso até avisar vocês antes, para, tipo assim, pô, talvez consiga acabar em meia hora, com meia hora menos. Geralmente, quando é mais curto, eu dou uma pausa, tá? Eu dou uma pausa ali, tipo, a gente conversa por 50 minutos, dou uma pausa de 15 minutinhos e voltamos e acabamos. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Prazer. Bacana aí sua apresentação. Confesso que fiquei mais tranquilo aí depois que você falou e dessa aula inicial. Acho que esse vai ser o desafio, né? Que é uma turma, acho que muito heterogênea em conhecimento, né? Mas, enfim, vamos ver aí como é que vocês vão conduzir. Mas estou animada.
Mas a minha pergunta é sobre isso, né? A gente aqui do VLT, né, e trabalha, na verdade, com mobilidade de uma forma geral, é o que você falou, né? Dentro do modelo tem coisas que a gente não vai acabar usando, são coisas específicas, né, do curso em geral. Mas eu fico pensando, e aí eu estou entendendo que essas aulas que vão pular, né, para a gente botar a mão na massa, vai ser dentro de um exemplo único, né, obviamente para a gente comparar, para vocês, né, poderem ensinar em cima disso. Uhum. Mas você acha que faz sentido, por exemplo, já que tem um grupo grande do VLT, se a gente, ou outros grupos aí, enfim, não sei se tem mais gente com grupos, se a gente também puder olhar o nosso próprio modelo para também isso fazer sentido para a gente em outras dúvidas que poderão vir a surgir. Faz sentido para você? Você acha que vai confundir? Qual a sua Assim, sugestão sobre isso? especificamente para vocês, a gente tem assim, você tem um tópico adicional para vocês, que é além daqui do que a gente vai discutir aqui, a gente vai discutir outros assuntos depois, tá? Então, é como se a gente acabasse esse módulo básico, a gente vai entrar um pouquinho mais específico para o caso de vocês, que vai pegar um pouco de licitação, um pouco de requerido de contrato. Tem mais algum tópico agora que me fugiu a cabeça, mas tem um outro tópico que a gente vai abordar no futuro. Esse aqui é o módulo básico para todo mundo. O pessoal, por exemplo, de Cerradinho, também tem ali um módulo adicional depois que acabar esse daqui que a gente vai abordar. Então, esse aqui é a primeira etapa que a gente acaba básico. Como vocês são um grupo, ele vale também para Cerradinho também, tá? Vale para todos os grupos também, se vocês quiserem. A vantagem do VLT ser um grupo só é que, dá para vocês olhar o mesmo modelo. Então, assim, vamos olhar todo mundo o mesmo modelo e vamos discutir em cima dele, fazer tipo um workshop sobre o modelo caso VLT. Dá para a gente fazer, dá para a gente combinar sim, não tem problema. Podemos. E aí o que eu teria que te pedir é só assim, me manda o modelo com antecedência para que eu me capacite no modelo de vocês e que a gente possa explorar ali melhores práticas, o que daria para fazer, entendeu? Não tem problema com isso, não. E fica à vontade, assim, pessoal. E isso vale, durante o curso, vale para qualquer momento. Eu comentei, não é brincadeira. Eu falei assim, daqui a 6 meses você está fazendo lá um negócio, fala, caraca, travei aqui. Talvez o Luiz me respondesse aqui em 5 minutos, sabe? Então, manda mensagem, talvez fale para ir para qualquer momento, tá? Oi. Não, é só para explicar que aqui tem, no VLT, são 2 áreas que estão fazendo o curso. Uma de contrato de concessão, que tem um modelo específico do plano de negócios, quando assinou o contrato, né? E o financeiro, que olha o mundo real. Perfeito. Né? Aí, só para explicar, que são 2 modelos. Perfeito, você tem razão. Eu sabia dessa informação. E é muito diferente como que cada um aborda, né? Então, isso vale, assim, no caso de vocês estão dentro de um ativo, né? Mas quando você está numa empresa que, olha, poderia ser novos negócios e a equipe de FP&A, né? Que está acompanhando o ativo no dia a dia, né? Então, é muito diferente, tanto que o modelo de acompanhamento, geralmente, ele é bem complexo, o modelo de acompanhamento. Eu não lembro, acho que foi o Gustavo que comentou, que é isso, assim, o modelo de acompanhamento, a vida, o dia a dia, ele vai chegando e aí entra uma coisa nova, entra outra coisa nova, entra outra coisa nova. E daqui a 6 meses, a pessoa que botou aquela coisa já não está mais aqui, sabe? E aí, de repente, está lá e todo mundo ficou com medo de tirar, sabe? Não vou mexer nisso aqui não, porque está aqui, está funcionando o modelo até hoje, não vou tirar essa linha, não. Então, tem complexidade mesmo, diferente, essa parte de acompanhamento. Que eu entendo que Cerradinho, a gente vai abordar muito isso depois também. Pode falar. Luiz, quando a gente está num lado onde o cliente contrata a gente para fazer a modelagem, mas quando a gente olha para o negócio dele em si, ele nem tem pesquisa, ele nem sabe para onde vai. E aí, pegando como exemplo naqueles projetos, tanto o Stanteaser quanto o UCorp, vai ser abordado aqui também ou não? Porque aquele o que antecede a modelagem, que é onde eu tenho algumas dúvidas da onde a gente conseguir extrair as informações, etc. A gente vai abordar um pouco, aluno, vamos abordar poucos, bem pouco até que a gente vai abordar sobre esse tema, tá? Acho que a próxima aula já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é um questionamento super importante e a gente pode aprofundar mais, tá? Tipo assim, de repente, assim, não foi suficiente para mim, queria falar mais sobre isso. A gente pode também se aprofundar um pouquinho mais no caso específico de vocês. Fechou. Valeu, Luiz. Esse é bem importante, porque assim como aconteceu lá,
são várias outras hipóteses que nem os empreendedores ali, né, principalmente quando olha para startup, eles fazem ideia disso. Não faz ideia, não faz ideia. E aí, por isso que eu comentei, lá no começo, quando eu fui apresentar, o caso do Alan, pessoal, ele toca vários projetos de diferentes setores, né? Então, por isso que o repertório é muito importante, né? Porque o repertório vai te ajudando a conseguir puxar o fio certo, sabe? Fazer a pergunta que vai trazer o cara para falar mais, e aquela coisa, muitas vezes o cara não sabe, sabe? Assim, você vai perguntar e o cara não sabe. E aí é a sua capacidade de ser convincente na narrativa que você cria, sabe? Também tem um pouco isso também. Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Na próxima aula eu vou falar muito sobre análise histórica, muito mesmo, bater muito na tecla da análise histórica, e aí eventualmente a gente consegue abordar o tópico. Beleza, Luiz. Obrigado. O pessoal da Dome aí tem um comentário? Cerradinho, tem um comentário? princípio não, tranquilo. Quem que eu perguntei, talvez falou e eu perdi. Tem alguém da grana aqui? Boa tarde, sou eu. Eu já ia mandar mensagem. Seu menino aí não veio, não. Mentira, Não, tá tô aqui. aí. Tô quietinho, mas tô escutando tudo. Beleza, Eu pessoal. acho que tem o também, só que ele não, acho que ele não entrou. Também, tem mais um. Perfeito, vocês são duas. É. Pessoas. Ótimo. Muito bem. Ó, então, essa semana. Muito importante. Eu mandei lá, compartilhei minha agenda com vocês. Nas próximas 2 semanas, vamos tentar matar esse papo de 15 minutos que a gente faz. Porque não dá para eu conhecer todo mundo aqui. Tipo, 15 minutos também não é suficiente para conhecer ninguém, pra falar a verdade. Mas a gente se aproximar um pouquinho, sabe? A gente se aproximar um pouquinho de vocês aqui. Então, marquem na agenda. Oi, Luiz, boa tarde, tudo bem? Aqui da Cerradinho. Aqui a gente usa bastante a modelagem financeira para monitorar o orçamento, por exemplo. Perfeito. Então a gente faz a nossa modelagem do ano corrente e depois a gente mede orçado versus realizado. E isso é base para a gente fazer projeções futuras para fluxo de caixa descontado e determinar o valuation de cada negócio que a companhia tem. Perfeito. Então não é só a parte de fazer uma calculadora que projeta e tem a argumentação toda de defender o valor que saiu desse resultado. Tem que ter a ferramenta tem que funcionar também como um relatório comparativo orçado versus realizado das premissas que a gente imputou no modelo. Como que isso vai ser abordado no curso? No de vocês, a gente vai ter um módulo adicional para falar sobre esse assunto. Então, para Cerradinho, a gente vai ter quando acabar essa agenda nossa aqui, que é 17 de novembro, a gente vai lá e entra numa agenda nova para tocar o assunto dessa coisa do realizado orçado, que é uma agenda do FP&A. Então, a gente vai tocar isso um pouco lá na frente. Aqui, no primeiro momento, o objetivo é assim, eu quero construir um projeto do zero, tá? Então, nosso case aqui eu vou construir do zero. Depois, igual o seu caso, Cerradinho, que tem muito dessa questão do acompanhamento, a gente vai fazer um módulo adicional. Mas para você já tá organizado aqui. Obrigado. Era isso. E aí eu comentei isso assim, a gente nunca tinha feito esses módulos adicionais, tá, pessoal? Surgiu agora com a turma de vocês. Então, Cerradinho trouxe e falou, eu preciso de uma agenda específica aqui. O pessoal da Motiva também falou assim, eu preciso de uma agenda específica. E a gente acabou fazendo esses tópicos avançados que a gente está chamando aqui, que a gente vai abordar, tá? Então, depois até eu posso compartilhar com vocês quais são os tópicos, se alguém tiver interesse, a gente avalia como que a gente consegue incluir. Mas é focado para cada uma das empresas. Então, assim, é só aquela empresa que vai estar nesses módulos avançados, tá? Então, só quero dizer assim, se você quiser, a gente pode fazer um módulo avançado para sua empresa também. Tá? Mas vamos, assim, calma que tem muito trabalho aqui, tem muito trabalho, não vamos pensar no lado da frente, não, vamos focar no nosso aqui primeiro, e já vai dar para rir, para chorar. Tá?
Então, fechou. Então é isso. Não esqueça de marcar na minha agenda, por favor. É muito importante para mim. Talvez não seja, mas para mim é muito importante estar aqui com vocês. E respondam também o formulário lá, pessoal, que a Maria Eduarda Formulário. enviou. Muito bem. Formulário. Importante para a gente até conhecer o nível de vocês aqui na turma, né? Como que vai ser o desenvolvimento da modelagem. Às vezes a gente até fazer algum reforço, se a gente perceber que tem um déficit muito alto em alguma coisa, beleza? Pessoal, obrigado, tá? Obrigada. Valeu, gente. Obrigado, Luiz. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigado. Pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.